Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje nós vamos conversar, nós vamos bater papo e refletir sobre a vida, sobre crise, sobre fatos e sobre a famosa crise dos 30. Quando eu tinha 20 anos, quando eu era bem mais nova, eu achava que 30 anos seria a minha idade ideal. Seria a fase em que a minha vida faria sentido, em que eu estaria formada, casada, talvez à espera do meu primeiro filho, eu estaria realizada. A gente ali que é dessa fase dos anos 90, cresceu ali nos anos 2000, cresceu muito com essa idealização, até por conta dos filmes, de que 30 anos seria a idade do sucesso, seria a melhor fase da vida. Mas ninguém fala que quando essa idade chega, nem sempre a gente está pronta, nem sempre a gente está preparada, nem sempre a gente está realmente onde a gente gostaria de estar. Não só nas nossas fases, expectativas, como também internamente. E hoje é muito sobre isso que eu quero conversar. Faltam 2 meses, 2 meses para eu completar 30 anos e eu me sinto completamente perdida, completamente sem rumo. Eu não me sinto como eu acho que eu iria me sentir nessa fase. Muita coisa mudou nessa minha fase dos 20, né? Entre os 20 e os 30 anos. E a vida não prepara a gente para isso. Eu tive uma crise assim antes na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa muito determinada. Eu sempre soube o que eu queria, meio como que eu sempre soube o que fazer, sabe? Por mais que eu não soubesse o que fazer, eu sempre sabia os meus próximos passos, o que eu queria, o que eu almejava. E desde que eu fiz 29 anos, essa crise começou assim, imediatamente. Quando eu fiz 29 anos, eu sempre amei aniversários, então eu comemorei, tive a minha festa ali, tudo normal. 15 dias depois que eu fiz 29 anos, eu comecei a ficar doente. Isso mexeu muito com o meu psicológico. E a partir disso foi como se um cronômetro começasse a regrar a minha vida dali pra cá. E isso mexeu muito com o meu psicológico, com a minha ansiedade, com vários fatores externos, né? Então, se você me conhece, sabe que eu tô passando por uma crise aí emocional, que eu tô fazendo tratamento, então envolve muita coisa e essa crise dos 30 está me acompanhando aí nesse processo. E esse cronômetro parece que tá batendo dia após dia, mês após mês, e a vida tem acontecido de uma forma meio que diferente, num tempo diferente, como eu nunca tinha visto antes. É o meu último ano na casa dos 20 e a perspectiva sobre tudo mudou. Parece que eu ainda não aproveitei tudo. E essa sensação de que a casa dos 20 está indo embora é uma sensação muito desesperadora. Eu nunca tive problema com a idade, eu nunca tive problema com envelhecer, eu nunca tive medo de envelhecer, mas agora esse medo está batendo na porta. É como se a gente se acostumasse a ser jovem, a gente é acostumado ali com aquela juventude, a gente é acostumado a ser nova, e parece que essa vai ser sempre a nossa realidade. Então, quando você começa a pensar que você está envelhecendo, as coisas começam a mudar. E não se trata só de eu estar envelhecendo, a minha pessoa, tudo ao meu redor começa a mudar. Então,
quando eu paro para pensar que eu já tenho bagagem, quando eu olho uma foto de 10 anos atrás e me lembro que há 10 anos atrás eu já era adulta, eu já era maior de idade, eu já tinha um emprego, eu já tinha uma vida, é uma coisa assim complicada, porque quando você é jovem, você pensa 10 anos atrás, você era adolescente ou você era criança, e não é o meu caso, eu já tenho essa bagagem de adulta. Então, antes de eu começar a viver essa crise dos 29, eu não tinha problema nenhum com isso. Eu tô falando da crise dos 30, mas eu já comecei ela aos 29, né? Porque eu tenho ansiedade. Tô vivendo a crise dos 30 desde que eu fiz 29. Então, antes disso, eu não tinha problema nenhum com isso. Eu acredito que por conta da minha aparência, das roupas que eu uso, do meu estilo, as pessoas sempre pensavam que eu tivesse uma idade muito menor do que eu realmente tinha. Eu lembro até que uma vez uma colega minha que tem a mesma idade que eu, ela não sabia que eu tinha a mesma idade que ela, mas eu sabia que eu tinha a mesma idade que ela. Ela falou assim que... Como foi que ela falou? Que quando ela começou a trabalhar, eu comia terra. E aí eu falei, não, quando você começou a trabalhar, eu também já trabalhava, porque eu também comecei a trabalhar cedo. E aí ela falou, claro que não, quantos anos você tem? Eu falei, eu tenho a mesma idade que você. E aí ela ficou passada, ela achava que, tipo, eu era muito mais nova. Na época eu tinha, acho que uns 27, ela achava que eu tinha, sei lá, 21, 22. Eu falei, claro que não, eu tenho a mesma idade que você. Então eu ainda brincava muito com isso, mas hoje em dia já é uma coisa que, tipo, pesa na consciência, sabe? Eu não sei ainda se eu ainda me passo por essa... Eu sei que eu me passo por uma aparência mais jovem, mas não sei se tão mais jovem quanto antes. Que eu acredito que essa questão de a idade que a gente aparenta não é só sobre a nossa aparência em si, o nosso rosto, fisicamente. Eu acho que vai muito da postura, né? Se eu usar o meu cabelo, usar trajes de uma mulher mais madura, colocar uma roupa mais madura, acredito que as pessoas vão me identificar como uma mulher mais velha, mais madura. Mas não é o meu caso, eu uso muitas roupas de menininhas, muitas roupas de adolescente, muitas roupas rosa. Isso também está batendo na minha crise dos 30, porque eu tô tendo muita crise de personalidade mesmo, muita crise assim, não do tipo, por conta da minha idade eu não posso usar isso, não é questão disso, mas muito de quem eu sou. Há umas 2 semanas atrás eu fiz um detox bem grande no meu guarda-roupa. Eu tirei muita coisa, eu tirei muita roupa. E cada roupa que eu olhava, eu pensava, isso ainda combina comigo? Eu tenho muitas peças que são, tipo, antigas. Eu preservo muitas minhas roupas, né? Eu tenho muitas roupas que, assim, estão em estado de novas, mas são antigas. Então eu olhava para algumas roupas antigas que eu usava em fases, né? Que eu era muito mais jovem. E eu ficava olhando e pensando, essa roupa ainda faz sentido pra mim? E sinceramente eu não sei. Então essa crise ainda me bate muito nisso, do que faz sentido, do que não faz. Então eu tô muito perdida nesse sentido, sabe? Porque eu sempre soube quem eu era, eu sempre soube do que eu gostava, eu sempre soube o que eu queria. E agora eu tô batendo nisso de não saber. Não saber muito o que eu quero, não saber quem eu sou. Eu tô meio que me procurando nessa nova fase. Outra coisa que eu tenho sentido é uma sensação de que o tempo acelerou. E acelerou, assim, muito. Principalmente de 2020 pra cá. Eu não sei se essa é uma perspectiva, assim, só minha, por conta da minha idade, ou se todo mundo teve essa sensação por conta da pandemia, que eu já vi outras pessoas falando sobre isso também, que tiveram meio que os anos depois da pandemia ali roubados. De 2020 pra cá foi meio que uma loucura, né? Foi uma coisa assim, muito atropelada, passou muito rápido, e é meio surreal pensar que 2020 foi há 6 anos atrás. Tipo, a gente tá mais perto de 2030 que de 2020.
é meio bizarro. Acho que um dos pontos mais fortes da crise dos 30 é a comparação. Essa questão de, nossa, fulano já tem filhos, Beltrano já tem casa própria, Ciclano, nossa, tem carro do ano. E aí essa questão da comparação faz a gente parecer que a gente tá ficando sempre para trás. Mas a questão aqui é refletir. Será que a gente tem que estar num padrão certo para nossa fase, para cada idade? Ou será que a internet que traz muito pra gente essa questão da comparação? Eu tento não me comparar ao máximo, mas como ser humano, às vezes eu me pego sim me comparando, ainda mais se for num dia que eu não estiver muito bem emocionalmente, que eu estiver mais sensível, que eu estiver mais ansiosa. Esses momentos existem, mas eu consigo sempre ali voltar para o meu centro, voltar para o meu eixo. Mas eu ainda me pego muito na questão de filhos. Eu acho que esse é o ponto que mais me pega atualmente. A comparação é algo que eu consigo controlar, porque eu sei que não faz sentido, eu sei que é só uma questão de perspectiva, até porque a gente não conhece a vida do outro, né? A gente vê por um filtro. Mas uma coisa que eu não consigo muito controlar é a autocobrança. Eu me cobro muito, muito, muito. E eu sempre acho que eu devia estar num certo ponto da minha vida que eu não estou. E às vezes eu tenho problema em perceber aonde eu já consegui chegar, as coisas que eu já conquistei, porque eu sinto que não é suficiente. Eu sempre acho que eu devia estar muito mais longe, que eu devia ter conseguido bem mais coisas. E aquela sensação de que eu tô atrasada, de que eu desperdicei tempo, tipo, o que eu fiz nessa minha fase dos 20? Eu aproveitei como deveria ter aproveitado? Por que eu não fiz? E aí volta aquela sensação de que o tempo tá passando, o cronômetro tá girando e cadê eu? Um dos sentimentos mais profundos da crise dos 30 é o envelhecimento. E o envelhecimento, gente, não é questão de aparência. Por enquanto, eu não tenho, assim, questão de aparência, porque eu não acho que na aparência eu mudei. Dos 20 pros 30, eu mudei pra melhor, pra falar a verdade, porque eu era meio esquisitinha. Eu não tenho questão de aparências ainda. Talvez na minha crise dos 40 eu traga esse tópico, mas por enquanto eu não tenho problema com a aparência. Mas o envelhecimento, ele faz a gente perceber que a vida, ela é muito limitada. Então, não é a questão só eu envelhecendo, é questão que o meu corpo, ele é frágil e que ele vai envelhecer muito mais, que assim como esses 10 anos passaram, vai passar mais 10, mais 20, mais 30, e nisso a minha cabeça ansiosa já chega lá quando eu tiver com os meus 60 anos. Mas a parte mais difícil é ver as pessoas ao nosso redor envelhecendo. Em ver que a minha mãe está envelhecendo, em ver que os meus avós estão envelhecendo, em ver até que a minha gata está envelhecendo. A minha gata, ela já é uma gatinha idosa, ela tá com 16 anos, ela já tá com problema renal. Então, o meu medo de perder ela é muito grande, porque eu adotei ela, eu tinha 14 anos. Então pensa, eu vivi mais tempo da minha vida com ela do que sem ela. Parece uma besteira a gente pensar, é só um animal de estimação, mas não é só um animal de estimação. É um serzinho que dorme comigo há 15 anos, que tá comigo em bons e maus momentos. Olha o tanto de coisa que eu passei nesses 16 anos. E esse bebezinho tá aqui comigo, ela tá aqui comigo aqui, eu tô gravando e ela tá aqui. Ela está sempre comigo, o tempo todo. E o máximo de tempo que eu posso ficar com ela, eu fico, porque realmente eu amo estar com ela. Eu perdi uma gata recentemente, tem uns 3 meses que eu perdi. Ela tinha também 15 anos, que era a irmã dessa minha gatinha. Foi muito doloroso, mas essa gata que eu tô agora, eu ainda tenho um apego muito maior do que a outra que eu perdi.
Então é isso, a gente vai percebendo essa questão de fases da vida, de que as coisas vêm e vão, que pessoas vêm e vão, e eu tenho muita dificuldade com essa questão de mudança, sabe? Eu tenho muita dificuldade de pensar que vai chegar um dia que meus avós não vão estar aqui, que meus pais não vão estar aqui, que a geração vai ser outra, que as pessoas da minha família vão ser outra, que um dia eu vou ser a mãe, eu vou ser a avó. É muito complicado lidar com tudo isso aqui dentro da minha cabeça. Eu não sei se as pessoas também passam por isso ou se é só eu que tenho esse tipo de preocupação, sabe? Então, essa questão do envelhecimento, assim, no coletivo é muito complicado ver o tempo passando, ver as gerações passando. É um fator que tem pesado muito ultimamente e que eu não pensava isso há 10 anos atrás. Eu não parava pra pensar. Quando você é jovem, você não para pra pensar em muita coisa. Já entrando nesse gancho de gerações, que as gerações futuras vão ser as que a gente deixar aqui, eu tenho um conflito muito grande, enorme, gigante com maternidade. Porque eu sempre quis ser mãe, sempre foi um sonho real da minha vida, desde muito nova. Mas o mesmo peso que eu tenho de vontade é o peso que eu tenho de medo. A vontade e o medo, os dois coexistem aqui e é complicado. E eu já tinha planejado ser mãe aos 30. Então, a partir do momento que ali eu conheci o meu marido, a gente namorou, a gente noivou, a gente casou, eu sabia que, tipo assim, eu ia me formar e eu já tinha planejado para eu me formar, esperar um tempo e eu falei, aos 30 eu engravido. Eu sempre imaginei que aos 30 era uma boa idade para engravidar. Eu não queria engravidar nova. Na minha família, sempre as pessoas engravidavam muito novas e eu achei que elas perdiam muito da sua juventude com isso. Então eu queria ter esse tempo de casar e viver o meu casamento com o meu marido. Esse tempo, eu já estou casada há 2 anos. Eu queria ter esse processo de fazer a faculdade, de me formar e ser mãe aos 30, eu achei que era uma boa idade, que você não é muito nova, mas você também não é muito velha. Então, aí volta na ideia de que o cronômetro tá batendo. Por quê? Porque eu não me sinto preparada. Ao mesmo tempo que eu quero muito, eu não me sinto preparada. Eu ainda tenho muitos medos, muitos receios e não sei, aquela sensação de que eu não dou conta. E às vezes eu acho que a minha idade mental ainda não é de 30. Parece que eu parei nos 25. Eu fico tipo, mas será que eu tenho cabeça de 30? Porque eu vejo muitas mulheres assim sendo muito independentes, fazendo muitas coisas que eu não me sinto capaz de fazer. Eu não sei se eu sou capaz de cuidar de uma vida, sabe? Eu não sou capaz de cuidar nem da minha. Meu marido que cuida de mim. Eu sempre preciso de ajuda para coisas básicas, ainda mais essa fase que eu tô enfrentando que tá bem difícil ultimamente, mas eu sei que também são só fases, né, que vai passar. Então, esse conflito com a maternidade, porque ao mesmo tempo que eu tenho medo de ser mãe, eu também tenho medo de não ser. E a mulher não é que nem o homem, né? Que o homem pode ser pai a hora que ele quiser. A mulher não. A mulher ela tem um tempo ali e eu não quero deixar muito para depois. Eu não quero ser mãe muito tarde, porque quanto mais tarde, mais problema a gente vai ter. A idade fértil da mulher já é na casa dos 20, né? Então eu já tomei essa decisão de não ter filho na casa dos 20. Então eu acredito que eu não tenha muito tempo assim à minha disposição, sabe? Claro que eu já tô começando a me preparar, mas existe aí esse conflito de que a responsabilidade tá chegando e parece que eu já não tô dando conta. Faz sentido? Não sei se faz, mas é isso.
esses são os conflitos que eu tenho vivido nessa crise dos 30. Antes de fazer 30, eu já falo que eu tô na idade dos 30, porque é o ano que eu faço 30, né? Eu faço meio que atrasada, já que eu sou de outubro. E a pergunta que não quer calar é: se eu pudesse voltar 5 anos, eu faria tudo exatamente igual? Ou eu faria diferente? Não sei. E você, faria tudo igual ou mudaria algumas coisas? Mas eu anotei aqui algumas coisas que eu já refleti e que eu estou aprendendo aqui para passar para vocês. Eu anotei para eu não esquecer. A primeira: ninguém está exatamente onde imaginou. A gente faz planos, a gente tem sonhos, mas a vida nem sempre segue um cronograma ali, né? A gente vai, a gente volta, a gente contorna. Principalmente esses meus últimos 4 anos, eu tive inúmeras voltas aí que a vida deu e tô aqui. E eu sempre digo que no final a gente tá onde é pra gente estar. Não sei se é onde a gente gostaria de estar, mas a gente está onde a gente deveria estar sempre. Cada pessoa tem um tempo, então por isso que essa questão da comparação não faz sentido. Cada um vai ter o seu tempo, cada um. Então a vida não é uma competição, não faz sentido. Às vezes a gente acha que a gente tá atrasado, mas a gente não tá, porque cada um é cada um. A vida não termina nos 30, pelo contrário, né, gente? Eu acho que ela tá começando, mas quando a gente tá nessa fase, nessa crise, parece que tudo tá acabando, tudo tá desmoronando, mas eu acho que realmente a vida ela só tá começando aqui. Talvez eu esteja romantizando meus 20 anos. Eu acho que eu tô romantizando, porque a gente olhando assim pra trás parece que tudo era bom, tudo era lindo, mas talvez também nem era tudo isso, por isso que a gente romantizava os 30 quando tava nos 20. Mas é isso, por isso que quando a gente fica velho, a gente romantiza a juventude, né? Complicado. E talvez os 30 seja o começo de uma fase mais consistente. Pelo menos é isso que eu espero, em nome de Jesus, que a vida dê ali uma estabilizada, principalmente internamente. Eu não falo nem assim da vida externa, sabe? Porque externamente eu sei que sempre vão ter altos e baixos, a gente sempre vai ter desafios. O que mais me preocupa mesmo é o meu interior, é o meu eu ali comigo mesmo, que os meus conflitos internos são o que realmente me preocupam. Partilhando abertamente, não sei se mais alguém passa por isso, não sei se é só eu. Então, se você passa pelo mesmo, sinta-se aí acolhido, e você também pode deixar o seu comentário aqui embaixo se você se sentir à vontade para isso. E se você gostou desse vídeo, se você se identificou de alguma forma com o meu conteúdo, ou se você conhece alguém que tá passando aí por essa crise dos 29, dos 30 anos, que parece até uma bobeira, né? Mas acontece muito. A nossa vida é feita de fases, e acredito que eu ainda vou ter a crise dos 40, a crise dos 50, se assim Deus me permitir que eu viva bastante. Então deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Um beijo e tchau, tchau!